Olá, meu nome é João César de Castro Rocha, eu sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, autor de um livro recentemente publicado, Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas de um Brasil Pós-Político, e a pesquisa realizada para a escrita do ensaio é a base desta pequena enciclopédia do bolsonarismo. Hoje conversaremos sobre Olavo de Carvalho e a retórica do ódio, que ele tem ensinado nas últimas 2 décadas e cujo principal resultado é o caos cognitivo tão central para a compreensão do Brasil de hoje. Mas, em lugar de uma definição abstrata da retórica do ódio, é melhor que assistamos a uma performance do próprio Olavo de Carvalho. E daí aparece essa besta quadrada, esse analfabeto desse João César de Castro Rocha, que eu sou formado em Stanford, estudei na puta que eu pariu, Universidade Brasileira produz cara que nem esse aqui, João César de Castro Rocha. Falante, bocó, metido a falar do que não sabe. É só isso que sai da Universidade Brasileira. O João César mencionado no vídeo de Olavo de Carvalho sou eu mesmo. A retórica do ódio, o que ela pretende é desqualificar completamente todo aquele que pensa de forma diversa, que não é visto como alguém que pensa de forma diversa, mas é desumanizado ao ponto de favorecer, de estimular a sua eliminação. É este o propósito da retórica do ódio de Olavo de Carvalho, tal como ele tem ensinado e tal como tem sido aprendida nas últimas décadas através dos seus cursos e através da sua pregação, sobretudo nas redes sociais. A retórica do ódio tem um eixo dominante, tem um norte que lhe assegura coerência, mas mais uma vez vamos escutar ao próprio Olavo de Carvalho. De 28 de junho de 2016. Comunistas, como bons psicopatas que são, sabem imitar perfeitamente os sentimentos bons das pessoas normais para conquistar sua confiança e depois, quando estão desprevenidas, inocular nelas o veneno, o ódio revolucionário. No aguardo do momento certo de virar o jogo, podem esperar 10, 20, 30 anos, gerações inteiras. Aqui está o eixo da retórica do ódio de Olavo de Carvalho, assim como do sistema de crenças que ele difundiu na cultura brasileira. Um anticomunismo bolorento, é um anticomunismo que sempre dá aso a teorias conspiratórias delirantes e a complexos paranoicos de perseguição, porque os comunistas estão sempre, o tempo todo, em todos os lugares. Eles nunca chegam ao poder, no entanto, porque, claro, para chegar ao poder seria necessário revelar-se e melhor manter-se incógnito, invisível, para ser assim ainda mais forte. No entanto, eles não escapam à astúcia de Olavo de Carvalho, porque numa outra postagem de Facebook de 20 de março de 2018, afirma Olavo de Carvalho, aconselha Olavo de Carvalho uma ação. Quebrada a hegemonia intelectual, a guerra cultural começa com a desocupação de espaços. Botar para fora, da maneira mais humilhante possível, os farsantes e usurpadores. Isso exige militância organizada e presença física. Presença física escrita com letras maiúsculas. A agressividade do conteúdo, o nível grosseiro da expressão, a predileção pelos palavrões leva a uma pergunta fundamental. Como é possível que, ainda assim, Olavo de Carvalho tenha uma presença tão importante, tão central para a compreensão do movimento bolsonarista, vale dizer, para o entendimento do Brasil contemporâneo? Olha, você sabe que eu sou muito amigo do professor Olavo de Carvalho, respeito muito e admiro, né? Li muitas coisas dele, né? E é um filósofo, um pensador da maior importância. Mas não há uma influência direta sobre a nossa política externa, acho que sobre nenhuma outra área. São horizontes que se abrem quando você lê Olavo de Carvalho, que me ajudam a pensar. Não necessariamente que a gente vá aderir àquelas ideias. Tem alguma coisa que ele falou com a qual o senhor não concorda, por exemplo? Ele acabou de dizer que não tem pandemia de coronavírus recentemente.
Eu acho que já... Está certo isso que ele falou? Eu acho que, enfim, são maneiras diferentes, quer dizer, são uma questão de terminologia, né? O que é uma pandemia, o que não é uma pandemia. É hora aqui de recordar os 2 pactos fundamentais que estabelecemos para esta pequena enciclopédia do bolsonarismo. Em primeiro lugar, passaremos sempre da caricatura de personagens históricos para a caracterização de fenômenos políticos e culturais. Em segundo lugar, nós nunca seremos reféns do bolsonarismo, isto é, nós nunca limitaremos a nossa compreensão da realidade a um esquema binário, maniqueísta, em que há apenas nós e todo o outro é sempre o inimigo a ser eliminado. Portanto, para entender de fato a presença importante de Olavo de Carvalho na cena brasileira contemporânea, nós precisamos reconhecer 3 pontos, e que são pontos fundamentalmente positivos. Em primeiro lugar, precisamos admitir a inteligência superior de Olavo de Carvalho, expressa na sua capacidade de associar autores e temas e ideias e teorias os mais diversos, assim como na sua grande capacidade de manipulação dos seus alunos, dos seus discípulos, dos seus fiéis seguidores. De igual modo, precisamos reconhecer que Olavo de Carvalho possui uma leitura vasta de disciplinas várias. Olavo de Carvalho teve uma importância muito grande para uma emergente juventude de direita na década de 1990, juventude que se adensou especialmente a partir da chegada do Partido dos Trabalhadores ao poder por meio de eleições legítimas e democráticas, e esta ampliação do repertório bibliográfico a partir da inclusão de autores conservadores, liberais e de direita foi muito importante e é um mérito do Olavo de Carvalho. O terceiro ponto é a incomum capacidade de comunicação que o Olavo de Carvalho possui, especialmente a partir do seu ingresso mais constante nas redes sociais. O Olavo de Carvalho construiu uma persona que teve grande repercussão e grande aceitação no universo das redes sociais. E aqui é um ponto importante, nem sempre mencionado. A linguagem do Olavo de Carvalho, a agressividade do conteúdo de tudo que ele produz, de tudo que ele fala, de tudo que ele propõe, casa-se perfeitamente com o caráter bélico e agônico das próprias redes sociais. A linguagem do Olavo de Carvalho, ela funciona como uma série de memes linguísticos. Há uma memética linguística na expressão do Olavo de Carvalho que é muito adequada para as redes sociais. Cagada militar. Você é um abortista terceirizado. Junta a documentação e processa os filha da puta. Senão a Maria do Rosário vem aí e acusa nós de homofóbico. O que ele fez pra me defender? Bosta nenhuma! Essa finalidade foi inteiramente cumprida. Eu vejo que muita gente aprendeu. Aprendeu a xingar, e isso eu acho que foi um progresso enorme. Podemos então finalmente compreender a razão da presença forte de Olavo de Carvalho no cenário brasileiro contemporâneo. Presença que pode ser sintetizada numa frase: Olavo tem razão. Beleza, adorei. Também adorei. Esta frase, que em março de 2015 tomou as ruas de assalto nas manifestações multitudinárias contra a então presidente Dilma Rousseff. A frase foi estampada em camisetas, impressa em cartazes, entoadas por centenas de milhares, mesmo milhões de vozes nas manifestações de 2015 e de 2016, configurando um apoio, uma adesão inéditos a um intelectual, a um professor de filosofia. A frase, no entanto, tem um eco inquietante. Na Itália fascista, um dos seus lemas mais importantes era precisamente Mussolini ha sempre ragione. Sempre que se atribui a alguém razão absoluta, verdade completa, certeza inamovível, sempre estamos muito próximos a uma pulsão fundamentalista e totalitária, pulsão que determina o sentido da guerra cultural bolsonarista. No entanto, duas perguntas aqui se impõem.
Se Olavo de Carvalho tem razão em relação a quê? E como este quê foi difundido para centenas de milhares, milhões de pessoas? Trata-se de um poderoso sistema de crenças urdido no ensino de Olavo de Carvalho nas últimas 2 décadas. O eixo deste sistema de crença é o mesmo da retórica do ódio. Vale dizer, um anticomunismo não somente bolorento de almanaque de Guerra Fria da década de 1950, mas também, e sobretudo, um anticomunismo paranoico. O sistema de crenças Olavo de Carvalho tem no anticomunismo o seu destino, tem no anticomunismo o seu norte, a sua orientação. E uma vez que tudo pode se explicar a partir deste anticomunismo de almanaque, a própria lógica do sistema de crenças Olavo de Carvalho realiza uma inversão completa do paradigma lógico. Em lugar de premissas que nos levam a uma conclusão, Olavo de Carvalho criou o silogismo de Napoleão de Hospício. O efeito produzido por esse sistema de crenças é nada menos do que o caos cognitivo e o analfabetismo ideológico. Uma pergunta, no entanto, ainda ficou sem resposta. Como este sistema de crenças difundiu-se de maneira tão poderosa na cultura brasileira contemporânea? Em primeiro lugar, pela presença ostensiva de Olavo de Carvalho nas redes sociais, especialmente a partir de sua mudança para os Estados Unidos em 2005. Em segundo lugar, em 2013, a publicação de um livro, de uma coletânea de artigos, organizada por Felipe Moura Brasil, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, desempenhou um papel muito importante nesta popularização final, na vulgarização definitiva do sistema de crenças Olavo de Carvalho. E um ponto surpreendente, um conjunto de músicas e um conjunto de produtos audiovisuais deram o passo final para a difusão do sistema de crenças Olavo de Carvalho. Mas o que eu descobri na minha pesquisa, que muito me surpreendeu, foi a existência de um autêntico subgênero musical, que eu proponho denominar Olavo Tem Razão. Este subgênero é composto por canções cujas letras têm a finalidade de difundir para uma grande audiência as ideias básicas e os principais princípios do sistema de crenças Olavo de Carvalho. Comecemos com uma despretensiosa, ligeira marchinha de carnaval. Olavo Tem Razão, marchinha composta por uma dupla localizada em Curitiba, os Reaças. Chegou a vez de você conhecer a obra de um patriota. É o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. O que dizer de uma banda de heavy metal, os Reac, que compuseram uma canção com o mesmo título, Olavo Tem Razão, e agora, ao contrário da marchinha de carnaval, tudo muda. Não apenas a música é mais forte, o ritmo é muito mais pronunciado, mas, sobretudo, prestem atenção na letra da música. Há uma agressividade latente, há um chamado à ação que constitui o verdadeiro objetivo da retórica do ódio e do sistema de crenças Olavo de Carvalho. Aqui no meu país, roubar é uma ciência. Ser de esquerda é sinal de inteligência. Ler carta capital, gostar de marginal é pré-requisito pra ser intelectual. Você quer que eu me cale, mas eu não vou me calar. Quanto mais você tentar, mais alto eu vou gritar. Olavo tem razão, Olavo tem razão. É tudo picareta, roubando a nação. Inclusive cita-se a Carta Capital, a revista na qual agora realizamos este projeto. É uma espécie de súmula do anticomunismo bolorento de almanaque de Guerra Fria, que constitui a essência das ideias de Olavo de Carvalho. Mas podemos ainda encontrar um produto especial, uma canção híbrida, um rap gospel, composto por Luiz, o Visitante, e que conta com a participação especial de Thalita Caldas. Mais uma vez, é muito importante prestar atenção na letra da música e, sobretudo, no seu refrão. Deus abençoou essa luta de paz. O velho Olavo ensinou e o resto a gente quem faz. Uma luta de paz.
O oxímoro evidente, a contradição que não se deseja sequer ocultar, é a base, é a finalidade da retórica do ódio, a linguagem que dá corpo ao sistema de crenças Olavo de Carvalho. Do que se trata mesmo é de eliminar o outro, é de extirpar o adversário, é de varrer do mapa tudo que não seja espelho. E eu não exagero. Vamos ler juntos uma postagem do Twitter de Olavo de Carvalho, de 21 de março de 2020. Ou o presidente destrói os seus inimigos agora, ou eles o destruirão em 3 meses. 14 meses se passaram e nem os vermelhos comunistas destruíram o presidente, tampouco o presidente destruiu os seus adversários. Ao que parece, nos tristes trópicos tudo se degrada. Vimos, num texto anterior de Olavo de Carvalho, que o movimento comunista, esta metamorfose ambulante, pode esperar 10, 20, 30 anos, gerações inteiras para virar o jogo. Mas no Brasil de 2020, escassos 90 dias eram suficientes para destruir o presidente ou, por ele, serem destruídos, isto é, eliminados, vale dizer, varridos do mapa. Esta é a finalidade do sistema de crenças Olavo de Carvalho. É esta a iniciativa que se encontra por trás da retórica do ódio. Ao que parece, como esta postagem demonstra, a tão propalada capacidade de previsão do Olavo de Carvalho é um mito. Aliás, no Brasil de hoje, no fundo, o único mito.